explicando um pouquinho o que é depressão. A depressão ela é uma doença caracterizada pela tristeza constante e ela tem vários sintomas. Ela tem 9 sintomas aqui característicos e não pode ser por outro motivo. O que eu quero dizer com isso? Eu perdi minha mãe, eu perdi meu marido, eu perdi uma pessoa próxima, um emprego, um fim de um relacionamento que eu gostava muito. Isso a gente chama de luto. É um motivo. Então você está sofrendo, vivenciando um luto, mesmo que intenso. Não é exatamente a depressão. Você tem que avaliar o que você tinha antes desse luto, como era a sua vida e tratar para voltar a ser, no seu devido impacto, como era antes. É uma forma de considerar a depressão. Um dos motivos, inclusive, que eu não tenho esses sintomas, digamos assim, é porque eu estou numa vida saudável, feliz e sem problemas a ponto que me deixam nesse sentido. Então vamos começar explicando os sintomas da depressão. Eu vou falar aqui 9 sintomas e se você tiver 5 ou mais a partir de algum tempo, você deve considerar aí um tratamento para depressão. Você deve avaliar se você está tendo depressão. Aqui diz por 2 semanas ou mais, lembrando que quanto mais tempo você tem isso, maior as chances de ter depressão e também um pouco da dificuldade de tratar. E outro ponto também, a gente deve descaracterizar outros problemas. O que isso significa? Se é um problema de sono, você deve primeiro corrigir o problema de sono, ver a continuidade dos sintomas e se eles não cessarem, se os sintomas não pararem mesmo resolvendo a questão do sono, aí sim você deve começar a tratar a depressão. Então você tem que excluir outras causas, excluir outros problemas que podem estar acontecendo, incluindo e principalmente o sono, que o sono ele dá sintomas de praticamente tudo e não tem nenhuma doença psicológica que eu acredite que não esteja relacionada ao sono, que não tenha interferência do sono. Mesmo que o sono da pessoa esteja regular, vai ser analisado. Vai ser analisado, só vai ser descartado esse ponto. Não é muito comum, mas às vezes a pessoa tem um sono bem reguladinho, um sono bem organizado e não precisa mexer nisso. Alguns casos me aparecem assim, embora não é muito comum. A grande maioria das pessoas realmente precisa melhorar o sono. Pelo menos a grande maioria das que procuram ajuda. Agora vamos continuar aqui. São 5 ou mais desses 9 sintomas por um período maior de 2 semanas podem indicar depressão. Não é um diagnóstico certo. Só que você deve buscar uma avaliação, você deve buscar um tratamento, que não é só isso que vai definir. Também tem, por exemplo, bipolaridade. Bipolaridade tem a depressão unipolar, que é a pessoa que só tem depressão mesmo, e tem a depressão bipolar, que é a pessoa que tem depressão e euforia, a pessoa que tem o oposto da depressão em alguns momentos. Então ela tem também esses sintomas característicos aqui, só que de uma forma diferente. Então a pessoa que tem a depressão bipolar, ela vai ter outras características, ela vai ter também aí a questão da raiva, da euforia, ela vai ter umas crises de mania, outros pontos, mas ela tem também sintomas depressivos e também provavelmente vai se enquadrar aqui. Então aqui não é um diagnóstico final e imutável que não dá para mudar. Aqui é apenas o começo para você buscar ajuda. Então vamos continuar aqui. O primeiro sintoma: estar triste na maior parte do dia. Esse é o primeiro sintoma. O que significa isso? Por um período de 2 semanas ou mais, você tem estado triste na maior parte do dia, da maioria dos dias. Não é bem de todos os dias, na maioria dos dias. Isso é um indício aí para depressão. Então vai fazendo a anotação. Esse é o sintoma 1. Eu sugiro você anotar os números para ver se você tem depressão. Ou ir pausando o vídeo
e anotar o sintoma em si. Sintoma número 2. Diminuição no interesse ou prazer de quase todas as atividades. Uma anotação também em relação ao sintoma anterior e a todos os sintomas seguintes, isso deve ser considerado desde sempre. O que eu quero dizer? Antes de você ter depressão, você já tinha, vamos supor, a diminuição no prazer em fazer tal coisa que você está considerando agora, antes de eu ter depressão eu já tinha pouco interesse de estudar, agora não consigo estudar. Não, então é o mesmo comportamento. Antes da depressão eu gostava de tomar chimarrão, agora eu não estou conseguindo. Eu gostava de ouvir rádio, eu gostava de assistir novela, agora eu não tenho prazer nisso. Aí você pode anotar. Porque antes da depressão você não tinha esses sintomas e agora com a depressão você tem. Agora, você não pode anotar se antes da depressão você já era assim e não houve necessariamente uma piora. Então esse é um ponto crucial aí para as anotações, considerando que existe um antes e que existe um depois da depressão. Então, primeiro item, estar triste na maior parte do dia. Segundo item, diminuição no interesse ou prazer de quase todas as atividades. Terceiro item, perda ou ganho de peso significativo sem estar fazendo dieta. Então, o que é exatamente isso? Se você está fazendo dieta para ganhar ou seguindo algum cardápio aí para perder peso, indiferente, aí você está tentando isso, tá? Então a gente descarta esse tipo de situação. Mas vamos para uma média. Se você teve uma mudança de 5% do peso em pouco tempo, vamos colocar um mês, 15 dias, é bastante. O que seria 5% do peso? 5% do peso é uma pessoa de 60 quilos, ela teria o aumento ou a diminuição de 3 quilos em pouco tempo, sem estar fazendo dieta. Então ela iria de 60 ou para 57 ou para 63. Já é uma consideração que se tem a fazer. E o tempo é importante também, não adianta a gente pegar aí o período de 6 meses e dizer não, a pessoa perdeu 3 quilos em 6 meses. Gente, 6 meses é um tempo muito maior. Então, perder 1 quilo a cada 2 meses, ou ganhar 1 quilo a cada 2 meses, já é algo bem diferente do que a cada 1 mês conseguir essa mesma proporção. Então, o tempo também é um fator importante. Considere 15 ou 30 dias aí no máximo para ter uma base melhor. E também um fator que deve ser analisado, tá, gente? Eu não anotei aqui, mas é a questão da troca medicamentosa. Então, se você está fazendo algum tratamento e houve troca, você também deve, conversar com seu médico, você deve entender se esse sintoma não é normal, esse ganho, essa perda de peso não é normal com o seu medicamento. Eu já passei por isso, inclusive eu acho que eu comentei no vídeo 1 e nos vídeos ali sobre a questão da minha rotina. Então eu fiz um tratamento em 2017, não para depressão, mas um quadro de ansiedade mesmo, pensamento acelerado, coisa e tal. Eu ainda estou em tratamento, Eu fiz de 2017 e eu ganhei peso, Eu estava na 8ª fase de psicologia. Em 2018 eu terminei as aulas, Em 2019 eu me formei. E eu terminei ali em janeiro de 2019, eu estava com 96, 97 quilos. Aí eu comecei a academia naquela época e eu estava perdendo 1 quilo por mês. Não estava tendo grandes resultados, então eu fui de 96 para 90 de janeiro a junho e de 90 para 82 até agosto, que eu estava me preparando para a prova da PM. Ali eu forcei mesmo a barra, eu foquei, então eu cheguei em 82, perdi 8 quilos. E nesse tempo ali eu acabei não me pesando tanto de agosto para frente, eu senti que eu estava perdendo peso. E eu cheguei em junho de 2020, ou seja, 18 meses, em 69. Então eu fui de 96 a 69, 27 quilos em 18 meses. É uma média interessante, Eu tive
um tratamento que me fez subir e depois eu acabei focando para emagrecer. Então eu tive isso. Assim como eu tive tratamentos no passado, aí, considerando uma hiperatividade na minha visão, eu tive tratamentos que eu emagreci também em pouco tempo. Então você pode estar ganhando ou perdendo peso por remédio, né? Se você teve uma troca de medicamentos, alguma coisa nesse sentido, dê uma verificada com o seu médico também e ignore esse ponto, porque você pode estar sob o efeito, né, sobre a adaptação do tratamento e o peso pode estagnar, né, nesse aumento, ou você pode conseguir melhorar de fato o seu problema e baixar o peso. Então converse com o seu médico. Item 4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. O que é isso? Insônia é dormir pouco, hipersonia é dormir demais. E tem o meu episódio só de sono, então se você tiver aí na dúvida, você pode verificar o meu episódio de sono, tem as características lá, mas eu vou dar uma resumida rápida aqui no que é insônia. Insônia é 3 meses que você deve estar dormindo mal por pelo menos 3 dias na semana. O dormindo mal é significativamente menos que 7 horas, então 4, 5 horas. Aí tem 3 tipos de insônia. A insônia na hora de pegar no sono, né? Por exemplo, meia hora é um tempo base para pegar no sono. Então se você leva 10 minutos, tá ótimo. Se você leva 40 minutos, tá numa margem de erro aceitável. Se você leva 2 horas, a eficiência de sono tá baixo. Tem a outra questão, a manutenção do sono. Manutenção é manter. Então você acorda de madrugada e volta para o sono. Mesma situação. Se a tua manutenção tá rápida, normal. Se a tua manutenção tá muito lenta, precisa de uma melhora também. É um tipo de insônia. E o outro tipo de insônia é quando você acorda de madrugada, você precisa dormir 7 horas. Vamos supor que você dormiu 5. E o teu corpo não consegue mais voltar a dormir. Então tem insônia de indução, que é na hora de pegar no sono, manutenção, que é na metade da noite, digamos assim, mas volta a pegar no sono, e terminal, que é na hora de terminar o sono. Então nesse último caso você não termina o sono propriamente dito. Então é bem importante reforçar esse ponto, porque se a pessoa tem a insônia e ela não volta a dormir de noite, é tipo terminal. Então se tem 3 vezes na semana, há pelo menos 3 meses, os sintomas assim de 3 noites, digamos assim, já dá para considerar insônia, tá? Então essas são as características. Deve estar atrapalhando o sono, deve estar atrapalhando outras partes da vida. Hipersonia é o oposto, é a pessoa dormir demais. Então não é ter sono demais, é dormir. Então a pessoa necessitar dormir muito mais que 7 horas. Por exemplo, 11, 12, 13 horas e parece que nunca descansa o suficiente. Porque na verdade não descansa com qualidade. Dormir 7 horas não significa que você dormiu bem. Não no caso de muitas pessoas. No meu caso significa que o meu sono é regulado. Então é muito importante essa questão. Vai anotando os pontos. Então aqui é insônia ou hipersonia. É outro sintoma. O 5º sintoma que eu tenho aqui é agitação ou retardo psicomotor. É você sentir uma lentidão ou uma aceleração nos seus movimentos. Isso em relação a quando você não tinha depressão. Então você se sentir mais lento ou você se sentir mais rápido. Por exemplo, pessoas que jogam, que tem que dar vários cliques, aí, que jogam na internet, tem que dar vários cliques, ou no celular, vários cliques com uma velocidade rápida. Se notou que está sendo mais lento, né, se notou que não está progredindo no jogo, pode ser um sintoma depressivo também, é possível. Então é importante verificar esse ponto. Cansaço ou perda de energia é o 6º sintoma. Então se você tem cansaço ou perda de energia com regularidade, de novo, nós também temos que ver, que eu esqueci de mencionar na questão da insônia, que esse é um sintoma comum da insônia. A insônia não é o que causou a sua depressão.
ou a depressão é o que causou a sua insônia. Então primeiro tem que ajustar o sono, né, juntamente, né, tratar o sono e talvez tomar algum antidepressivo para já conseguir ter bons resultados. Não é só tratar a depressão, né? Você trata o sono, resolvendo o sono vai diminuir um pouco os sintomas da depressão e a depressão também vai parar de causar essa insônia. Mas é importante observar também esse fator. Então, cansaço ou perda de energia, que também é um sintoma da insônia, deve ser tratado o sono juntamente ou primeiramente que é a depressão. Sétimo sintoma, sentimento de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada. O que é isso? A pessoa se sentir inútil, sentir uma culpa excessiva por algo não proporcional à culpa que ela está sentindo, com frequência, claro, não só uma vez, e uma culpa inapropriada, talvez nem fez algo errado, talvez não foi algo necessariamente ruim, mas está se sentindo culpado. Então, assim, culpa inapropriada. Também é interessante aí considerar, né, se não tinha esses sintomas antes da depressão e procurar ajuda. Vamos continuar aqui. Capacidade de diminuída de se concentrar ou indecisão. Esse é o oitavo sintoma. Então, se você tem a capacidade diminuída de se concentrar ou indecisão depois da depressão, você deve considerar. Agora, se você sempre foi indeciso, aí não é uma questão de depressão, é uma questão de indecisão propriamente dita. Você sempre teve esse problema. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, é o nono sintoma. Então veja quantos sintomas você tem, para um instante, conte, e tem que ser de agora, né, de agora que você está, digamos assim, num quadro que piorou, e não pode ter uma outra possível justificativa, como por exemplo ser só o sono ou ser unicamente alguma perda, alguma mudança muito forte, né, alguma mudança traumática na sua vida. Você deve olhar essas questões.